me ouvir, tá? Nem gosto tanto da minha voz assim. Aí tá bom. Ótimo, ótimo. Como vocês estão vendo ali, o título que tem da nossa palavra hoje é Incontrolável. Eu gostaria de convidar você, antes que a gente entre no texto bíblico, a puxar na sua imaginação, quando eu falo sobre Deus, qual que é a primeira figura, qual que é a forma, qual que é a imagem que vem na sua cabeça. Talvez, se você está muito tempo na igreja, se você já passou pelo Pequeno Rebanho, você já tenha visto muitas figuras daquele Deus velhinho de barba, né? Ali com o mundo na frente dele. Ou talvez a visão que você tenha de Deus seja aquele cara maromba, todo musculoso, com raios na mão, como se fosse Zeus. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E eu te convido a abrir em Êxodo, uma passagem só um pouquinho conhecida, capítulo 32, versículos de 1 a 10. Se você tem a Bíblia, abre a Bíblia. Se você tem o aplicativo, abre o aplicativo. Se você não tem, você tem o Google. O Google também tem a Bíblia. Se for possível, abra na NVI, tá bom? Na versão, se não, sem problema, dá para acompanhar. Amém? Todos? Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua revelação, muito obrigado porque o Senhor escolheu essas palavras do jeito que elas estão escritas para que entendamos, Pai, quem o Senhor é e aquilo que devemos praticar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Com certeza, a grande maioria já viu essa passagem, então é mais tranquilo da gente conseguir interpretar. E eu te convido a não apenas me ouvir falando, porque a palavra de Deus, ela em si mesma já interpreta ela mesma. Então, fique atento ao que Deus quer falar no seu coração. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto de novo. Mas eu queria te convidar a interpretar esse texto com um pouquinho de contexto. Vai ajudar a gente a se aprofundar um pouquinho mais e entender tudo aquilo que estava acontecendo. Uma coisa é muito óbvia. O povo pecou. Certo ou errado? Alguém tem dúvida de que o povo pecou? É muito óbvio nessa passagem. Agora vamos entender qual foi a gravidade daquilo que eles fizeram. O contexto a gente encontra em Êxodo 20, de 1 a 4. Vou convidar vocês para abrirem, que é bem rapidinho para a gente ler e é muito importante. Uma passagem também pouquíssimo importante. São só os 10 mandamentos. E antes da gente ler, gostaria que você desse uma olhadinha para essa figura. Não sei se aqui está bom. Dá para ver. Antes de acontecerem os 10 mandamentos, de Deus proclamar os 10 mandamentos, ele tinha falado para Moisés: Moisés, fale para todo o povo de Israel ficar na beira do monte, que eu vou falar com eles. E o próprio Moisés estava no meio do povo ali embaixo. Ou seja, todo mundo estava ouvindo os 10 mandamentos.
Não é que Deus falou para Moisés os 10 mandamentos, ele escreveu na tábua e depois ele passou para o povo. Isso é depois, tá? Esse momento que o pessoal começa a fazer o bezerro de ouro, já é uma segunda parte que Moisés já está lá em cima do monte. Mas antes, todo mundo estava lá embaixo. E Deus estava nesse monte, do jeito que você vê na figura. Tinham nuvens em volta do monte, com fogo em cima, e teve um terremoto antes de acontecer isso. Ninguém tinha dúvida do poder daquele que estava falando. Vamos ler? Os 10 mandamentos são só 4 versículos. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Vou colocar um pouquinho de cronologia só para a gente entender o que estava acontecendo. Sabe essa música que a gente cantou de Jogou ao mar os carros de Faraó? Sabe quanto tempo fazia que aquilo tinha acontecido? Que eles tinham sido libertos da escravidão? 3 meses. 3 meses. Eles tinham sido escravos por 430 anos. 3 meses que eles tinham sido libertos. Quando Moisés subiu ao monte novamente, ele ficou lá por 40 dias. E o povo tinha acabado de ouvir essas palavras. Vou repetir. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, esses 3 pontos, novamente, Deus falou diretamente ao povo. Ninguém tinha desculpa de falar, eu não sabia o que Deus falou, eu não sabia o que tinha que fazer. Segunda coisa, Deus tinha falado para não ter outros deuses. E terceiro, não fazer nenhum tipo de imagem. Essa imagem não poderia ser nem desses outros deuses, mas também não poderia ser do próprio Deus. Para você ter certeza disso, no final do capítulo 20, Deus fala de novo, não façam ídolos de ouro ou de prata para me representarem. Muito claro, gente? Deu para entender esse contexto? Então eu vou te convidar a você ler de novo Êxodo 32, pode ser de 1 a 6, não precisa ser de 1 a 10 não, tá? De 1 a 6, com esse contexto para a pessoa do seu lado. Os 2 podem ler juntos, tá bom? Ou trios, duplas. Amém. Antes da gente continuar, eu vou pedir uma participação de 4 pessoas. Uma pessoa que tem uma voz muito potente, que atravesse paredes. Sabe essa voz que você consegue ouvir lá do outro lado? Abre, por favor, uma dessas vozes, quem quiser. Em 1 Timóteo 1,17. Tem que ser uma voz que todo mundo vai escutar sem microfone. Pensa nisso, tá? 1 Timóteo 1,17. Segunda voz potente. Salmo 50, de 10 a 13. Terceira, Neemias 9:6. E a última, Êxodo 3:14. Tá bom? Já fica preparadinho aí. É potente, hein? Potente, voz potente. Bem, acabamos de ler
2 vezes no nosso texto e a gente vê que o negócio foi feio. Porque o povo que já tinha ouvido aquilo que Deus tinha falado, eles fizeram uma verdadeira salada. Porque, primeira coisa que eles falam, Arão, faça para nós deuses que nos conduzam. Os deuses que nos tiraram do Egito. Deus, quando ele começou os 10 mandamentos, ele falou, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Primeira coisa. E já começaram errando. Segunda coisa, não façam ídolos. O que eles fizeram? Uma imagem de um ídolo. E esse ídolo tanto representava qualquer outro deus que eles pensavam que tinham tirado eles do Egito, como o próprio Deus, porque Arão fala, vamos fazer uma festa dedicada ao Senhor. O que está acontecendo, gente? Vocês acabaram de ouvir a palavra de Deus e já estão fazendo aquilo que ele não ordenou. Apenas 40 dias. A gente nem sabe se eram depois de 40 dias, provavelmente estava nesse meio, porque eles não fizeram um ídolo de ouro em um dia. Era um negócio que dava muito trabalho. Quantas vezes nós sabemos a palavra de Deus e nós não a fazemos? E nós fazemos uma salada daquilo que a gente acha que Deus quer que a gente faça. E você pode parar para se perguntar, mas por que Deus não queria que eles fizessem imagens para representar o próprio Deus? Porque outros deuses é muito fácil de você entender. Óbvio, só tem que ter um Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas por que não poderia ter nenhuma imagem que o representasse? A gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença entre os ídolos, os outros deuses e o nosso Deus. Primeiro, os ídolos, qualquer outros deuses que existam. Eles, ainda mais na antiguidade, como que funcionava? Eles eram representados por alguma coisa da natureza. Por alguma coisa da natureza. Alguma coisa que o ser humano conhecesse. Então podia ser sol, podia ser lua, podiam ser animais. Esse bezerro de ouro, por exemplo, tinha um deus egípcio que era representado por um bezerro. Tá? Então, quando eles iam escolher um deus, era de alguma coisa que eles já conheciam. Segundo, esse deus tinha alguma necessidade específica. Então, ele requeria daqueles adoradores algo que ele não possuía. Então, por exemplo, um deus muito conhecido no Antigo Testamento era o deus Baal. Baal era o deus do trovão, um deus que conseguia trazer a chuva. O que as pessoas faziam? Elas traziam ofertas da agricultura, comida para ele. Então eles pensavam que ali o ídolo, a imagem de Baal, pensa que esse violão seria o ídolo Baal. Eles acreditavam que naquele momento que ele estava trazendo a comida, o ídolo descia ali e ele se alimentaria daquele produto que eles traziam. Era assim que funcionava. Tá? Então ele tinha necessidades específicas. Terceiro, ele tinha um poder setorizado. Então, para facilitar, pensa nos deuses como se eles fossem X-Men. Cada X-Men tem um poder específico. Um super-herói que você conheça. Os deuses eram a mesma coisa. Pensa num deus muito famoso, Poseidon, por exemplo, que era o deus dos mares lá dos gregos. Qual que era o poder dele? Na água. Coloca Poseidon na terra, perdeu. Já era, acabou o poder dele. Quarta coisa, o nome dele juntava todas essas coisas. Então, o nome dele representava tudo isso. Qual que era a imagem dele, qual que era a necessidade dele e qual que era o poder dele. Certo? Bem tranquilo, né? Agora, o nosso Deus. Vamos para a primeira característica de Deus, que é qual é a forma, qual que é a imagem de Deus? Nosso Deus ele é invisível. 1 Timóteo 1,17. Aleluia. Vou querer esse padrão, hein? Para os próximos. Segunda coisa. Qual era a necessidade das ofertas que Deus pedia ou dos sacrifícios que Deus tinha? Deus, ele é autossuficiente. Salmo 50, de 10 a 13. Todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado, aos milhares das
dizer a você, pois o mundo é meu e tudo dele é meu. Acaso como carne de touro, ou vejo sangue de bode? Aleluia. Terceira característica de Deus. Qual que é o setor que Deus tem poder? Deus é qual X-Men? Qual que é o poder que Deus tem específico? Deus é soberano. Neemias 9:6. Aleluia. E a última característica desses primeiros de comparação. Qual é o nome de Deus? Porque se os outros deuses eles são comparados a alguma coisa, eles são representados por alguma coisa da natureza, a gente viu que Deus não pode ser comparado a nada. Então qual que é o nome de Deus? Isa? Colocaram para tirar foto e passar a slide. Aí, eu sou. Êxodo 3:14. Aleluia. Nosso Deus não pode ser comparado a nada. Ele é Ele. Quem tem que se comparar são as outras coisas a Ele. Ele não pode ser comparado a absolutamente nada. Só que aí, quando a gente entende tudo isso, a gente tem um grande problema para nós humanos. Esse Deus, ele não precisa de absolutamente nada. Como que eu vou negociar com um Deus desse? Porque os outros deuses, eles têm necessidades, eles são comparados a algumas coisas. Então, tá, violão, eu te dou alguma coisa, você vai me dar alguma coisa em troca. Com Deus, isso não funciona. Porque Deus não precisa de você. Deus não precisa do nosso culto. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Deus não precisa da nossa adoração, da sua oração, da sua leitura bíblica. Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Então o sacrifício nosso volta para a gente mesmo. Olha a graça do nosso Deus e a misericórdia dele. Só que tem uma característica também um pouco indigesta sobre Deus, que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender. Pode passar, Isa. Deus, ele é um Deus zeloso. Em Êxodo 20:4-5, que é a continuação daquele mandamento que a gente viu, de não fazer imagens, ele fala, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus ele não faz vista grossa para o nosso pecado. Deus ele tem muito cuidado com a lei dele. E a gente vê nessa história tão trágica do bezerro de ouro que a consequência deles, no final do capítulo, é que Moisés fica na frente do acampamento e ele fala, aqueles que estão por Deus, juntem-se a mim. E a tribo dos levitas se juntaram a Moisés e eles mataram 3.000 pessoas aquele dia. O pecado, você errar aquilo que Deus colocou como mandamento, tem consequências. E a gente pode pensar, poxa, mas nossa, que Deus mau, que Deus, intransigente, inflexível. Só que a gente tem que lembrar que Deus tinha falado que ia destruir o povo. Ele matou 3.000. O que eles mereciam é que todos fossem exterminados. E nós, quantas vezes reclamamos para Deus, não, Deus, está muito pesado. O castigo sobre o pecado que o Senhor trouxe é injusto, é muito pesado para o ser humano. Nós nem deveríamos estar aqui hoje. É para a raça humana ter sido exterminada lá no início. Era para termos sido mortos por causa do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte.
Só que o Deus tão glorioso, tão majestoso, tão misericordioso, como consequência do pecado, porque ele não deixa impune o pecado, ele mesmo se fez homem, ele mesmo habitou entre nós. E aquele que não tinha imagem, não era permitido ter uma imagem dele. Ele se fez homem. Ele se fez homem. E Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aquele que era invisível aos homens, hoje nós temos a imagem clara na cabeça. Então, quando você for imaginar Deus, não imagine mais o velhinho de barba e cabelo branco, ou os Zeus com vários raios na mão. Imagine Jesus na sua cabeça, porque foi essa imagem que ele escolheu ser representado. E agora nós temos que ser a imagem de Cristo. E Deus, como ele é zeloso com a palavra dele, ele continua sendo zeloso. Não é porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados que ele não vai continuar sendo zeloso. A palavra dele está aqui e nós temos que continuar obedecendo. E Deus, ele tem todo o interesse que você seja a imagem de Cristo. Por isso que fala que tudo coopera para a vontade daqueles que amam a Deus. Amém? Não, gente. Misericórdia. Heresias 2,34. Não coopera para a vontade nossa, não. Não coopera para a nossa vontade. Deus me livre. Deus não quer que você faça a sua vontade. A sua vontade é justamente o que leva ao pecado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, qual que é esse bem? O que você acha que é esse bem? É uma coisa só que é o bem. A cruz. Esse é o único bem que você pode ter para a sua vida. Deus vai fazer tudo na sua vida para que você chegue à cruz. Eu gosto muito de uma figura que o C.S. Lewis traz num dos livros dele, que ele compara Deus a um cirurgião. E esse cirurgião, ele sabe o que aquele paciente precisa. Ele sabe que aquele paciente precisa ser cortado. Às vezes ele precisa ser costurado, às vezes ele precisa cicatrizar. E esse cirurgião começa a operação. E o paciente que está sofrendo, que está sendo cortado, começa a xingar o médico. Você não sabe o que você está fazendo. Para com isso. Está doendo muito. Para. Só que o nosso Deus é um Deus de amor. E o amor do nosso Pai é o amor verdadeiro de um pai com seu filho. Porque um pai que realmente ama o seu filho, ele faz aquilo que o seu filho precisa, não aquilo que ele quer. Então eu te convido, nessa manhã, a entender qual que é a nossa imagem de Deus. Porque nessa passagem do bezerro de ouro, a gente vê que como esse bezerro foi formado, eles pegaram os brincos e as joias que eles mesmos tinham. Eles pegaram uma ferramenta própria. Quando a Bíblia é específica, fica atento que ela quer dizer alguma coisa com isso. Fala que Arão usou uma ferramenta específica para moldar o bezerro de ouro. Quantas vezes nós formamos Deus com as nossas próprias ferramentas, com aquilo que a gente tem? A gente forma uma imagem de Deus a partir dos nossos conceitos, a partir das nossas ideias, a partir das nossas filosofias, a partir da nossa sociedade. A Bíblia não precisa ser atualizada. Deus é suficiente. Ele não precisa de nós. Amém? Gostaria de orar junto com vocês.